Livro dos Salmos, principais títulos que nós temos ali. Depois eu mando para os irmãos então esses slides. Principais títulos: Salmos, 150 salmos. Você tem salmos de arrependimento. Esses salmos de arrependimento, você percebe que o salmista está reconhecendo que a prática dele é uma prática errada, mas você não tem uma confissão de um pecado específico. Essa é uma das características da oração judaica. Você não confessa um pecado específico, você se confessa pecador. Sempre é assim, como pecador, é o pecado de todos, um pecado é equivalente a todos. Você não precisa, nas suas orações, de acordo com os salmos, ser específico no que é que você pecou. Tanto que Cristo, ele tem esse contexto na mente dele, e ele fala: 2 homens subiram ao templo, e um nem confessou os pecados, e o outro se confessou. Tem misericórdia de mim, pecador, está justificado. Uma das coisas que a gente faz para desencargo de consciência é que nós ficamos confessando pecados específicos diante de Deus. Mais uma vez, é uma prática viciosa nossa. Faz bem para a nossa psicologia, mas ele não tem um caráter bíblico, tá bem? Bíblico. Sempre que você vai ver uma confissão ali, é o fato de estar confessando um pecado geral, um pecado genérico, um pecado como se fossem todos inclusos em um só pecado, pedindo a Deus então misericórdia, sempre isso daí. Importante a gente ler os salmos e trazê-los de volta, porque a hinologia evangélica hoje baniu essa questão do arrependimento. São hinos muito triunfalistas. A gente está sempre de bem com Deus, Deus é sempre o nosso parceiro, é alguém que vai nos ajudar nas nossas tribulações, mas com raridade você ouve algum hino que te conduz ao arrependimento, que te leva a reconhecer você como pecador. Aí entra os salmos de novo, e também a nossa hinologia evangélica tradicional, que a gente chama de hinos congregacionais. Eles tocam muito nessa questão do arrependimento. Outra categoria dos salmos é o louvor. Deus deve ser louvado, ou seja, Deus ele deve ser exaltado, colocado acima em todas as circunstâncias. Deus tem que ser reconhecido como Criador, reconhecido como Salvador, Redentor, Juiz, Rei. Deus tem que ser colocado no topo da pirâmide, sempre. São salmos de louvor, que exaltam a majestade de Deus. Alguns salmos, eles são escritos como salmos de peregrinação. Porque o que acontece? Eu estou indo em viagem ao templo, no caso do tabernáculo, estou saindo da minha cidade, vou andar mais ou menos uns 220 quilômetros, 250 quilômetros, 300. Durante a minha caminhada para a ida de Deus, eu vou cantar estes salmos, porque eu já estou me espiritualizando, já estou elevando o meu espírito para ter um encontro com Deus. Essas são as caminhadas, né? Mais vale um dia, Senhor, nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si. E a turma vai cantando. Eles fazem as caravanas, eles param e eles fazem essas orações prescritas. Os hinos eles são bons por causa disso, todo mundo ora igual. As orações individuais é do improviso. Essas aqui que são coletivas, não tem jeito, todo mundo memoriza. E outros hinos, eles contam a história de Deus, a história do povo de Deus. São hinos que eles podem ser cantados dentro de casa também e no templo. Contam a história de bendizei, Senhor, a minha alma, tudo que há em mim, bendiga teu santo nome, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Tem salmos lá que eles vão contando como que Deus entrou na história do Mar Vermelho. E eles são divididos em parte que o levita canta e parte que o povo responde, né? Por quê? Porque sua misericórdia dura para sempre. Livrou o povo de Israel que estava no Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre, e assim por diante. Muito bom para ser cantado na igreja. Deve ser o povo. Muito bom. Bom, o poeta tem essa função, né? Bom para ser cantado na igreja, bom para ser recitado na igreja. Se na tua igreja lá você tiver lá um pessoal bom em música, pedes para eles comporem os salmos de uma maneira métrica que possa ser cantado na igreja.
O Salmo 51 ele é cantado, o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 1, tem vários salmos que eles são cantados, tá bem? Dentro da Igreja Católica existe um pessoal que ele é especializado em cantar os salmos, pode ser utilizado também para você aprender na sua igreja. Ah, não, é salmo católico. Não, não é salmo católico, é salmo da Bíblia, tá bem? Só que eles estão utilizando e nós não. Ah, mas então Deus ouve os católicos? Não vamos entrar na questão ética, só nessa questão prática, tá bom? Lógico que nós temos os nossos irmãos protestantes que também fizeram isso. Agora vocês devem encontrá-los, tá? Encontrá-los por causa que, na verdade, a gente abandonou muito disso aí. Os que a gente mais conhece são os salmos messiânicos, que são aqueles que o rei estava cantando, e só que ele estava cantando sobre o Messias, voltado para o Senhor Jesus. Agora, o problema é, ele tinha consciência que era para o Senhor Jesus? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu haja colocado todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quando o Davi escreveu isso, ele sabia que estava escrevendo sobre o Senhor dele? Porque ele disse o Senhor ao meu Senhor. Cristo pega esse salmo, só essa parte, canta, né? Canta ele, porque o salmo é cantado, e fala, de quem que Davi estava falando? De si mesmo ou de quem? Para confundir os seus adversários. Como que Davi chamou o seu descendente de seu Senhor? Isso aí é um salmo messiânico. Sempre que você entrar lá em contato com um salmo messiânico, já para pensar que você tem um mistério pela frente ali. Salmo 22 é um salmo messiânico, Salmo 2 é um salmo messiânico, e se você usar esse critério, você vai encontrar muitas passagens messiânicas nos outros salmos também, até o mesmo Salmo 91, né? Como tão encarecidamente me amou, também o livrá-lo-ei, pô-lo-ei num alto retiro, etc. E tal. Salmos didáticos são aqueles que são utilizados para ensinar lições de moralidade, ensino mesmo. É assim que o Senhor Jeová ensinou, é assim que você tem que ir aprender e assim você tem que ensinar para os seus filhos também. Salmos didáticos. E os mais polêmicos de todos, que são os salmos imprecatórios. Salmo imprecatório é aquele em que você ora para que Deus esmague o teu inimigo. Esse é um salmo imprecatório. Você está imprecando sobre o teu inimigo uma maldição em nome de Deus. Você está pedindo para Deus não deixar a questão em aberto. Deus tem que vingar. Esses salmos imprecatórios, eles causam grande polêmica no meio evangélico, porque se pergunta, podemos ou não podemos orar os salmos imprecatórios? Se toda a Bíblia é inspirada, se os livros dos salmos foram citados por Cristo e pelos apóstolos, se eles podem ser cantados, podemos ou não podemos cantar os salmos imprecatórios? Sim, podemos cantar os salmos imprecatórios, da mesma maneira como as almas que estão debaixo do altar do Apocalipse fazem também. Ah, Senhor, santo e justo e verdadeiro, desde quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O salmo imprecatório, ele não diz respeito a um inimigo específico que você tem, mas a um inimigo de Deus, um inimigo histórico. Você pode então cantar o salmo imprecatório numa hora que você está passando lá por uma adversidade, pedindo ao Senhor para que ele entre com justiça. Agora, o Novo Testamento ele faz aquelas podas, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Abençoai os que vos perseguem, orai, né, pelos que vos perseguem, e abençoai os que vos maldizem. Então o Novo Testamento ele coloca algumas podas aí para que o teu coração não seja tomado de raiva contra o teu inimigo, né? Deus diz o seguinte, olha, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Só que não proíbe você de cantar os salmos imprecatórios e fazer orações imprecatórias. O que você não pode fazer exatamente é ser específico com aquela pessoa que você quer que ela realmente bata o carro e morra na próxima vez, por causa que ela é teu inimigo. Isso aí o Novo Testamento não permite. Só que permite você fazer a oração pedindo, Senhor, entra com vingança, entra com justiça, entra na minha causa. Veja como que os ímpios eles estão prevalecendo contra a tua seara, contra a tua igreja, contra a tua obra. Estende as tuas mãos, opera. Isso aí está no Novo Testamento também, tá bem? Está no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fez uma dessa daí que ficou ruim para o Elimas, né? Ficou ruim, porque ele estava pregando e não deixava Paulo pregar, e Paulo pegou e fez uma oração imprecatória da hora e o cidadão caiu cego. A situação é verídica, não está proibido, você só tem uma reorientação do Novo Testamento. Por isso que a gente tem que aprender a ler a Bíblia, né?
Se a gente não aprender a ler a Bíblia, a gente vai interpretar de qualquer forma, de qualquer maneira. Leia a Bíblia interpretando a Bíblia pela Bíblia. Ela nunca proibiu você de fazer um salmo imprecatório. Nunca. O que ela te orienta é você não encher o teu coração de ódio contra o teu inimigo. Não é uma oração específica sobre o Milton, sabe, sobre o Rogério. É, mais uma vez, igual aqui o Salmo do Arrependimento, que ele é geral, a imprecação ela é geral também, é contra os inimigos de Deus e do seu povo. É isso daí. E fica nas mãos do Senhor. Mesmo porque tem um poder espiritual, tá bem? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tem um poder espiritual, quanto também tem um desafogo psicológico. Você está colocando nas mãos de Deus algo que está te angustiando. E se você perguntar se eu já fiz algumas orações imprecatórias, eu vou dizer, já fiz orações imprecatórias. E eu até hoje faço orações imprecatórias. Até hoje, deixo na mão de Deus. Mas deixo bem deixado mesmo, porque tem uns negócios aí que dá vontade de voar na garganta, né? E se você não fizer oração imprecatória, você voa na garganta. Entendeu? Qual que é a lógica? Então faça. Os salmos estão aí para isso mesmo. Sem falar aqueles salmos, irmãos, que eles têm um caráter de contemplação. Esses aqui eles são altamente espirituais. Eles são de uma meditação que eles vão levando você, é o que a gente falava antigamente, né? Para o vosso enlevo espiritual. Você lembra desse tempo aí? Né? Para o enlevo espiritual. Não se fala mais isso na igreja, que é coisa de antigo, né? Nem tente. Nem tente. Mas esse salmo de contemplação é o salmista virado para a majestade de Deus e fazendo uma exaltação dos grandes atributos do Senhor, santidade, misericórdia, justiça, bondade, sabe? É Deus sendo visto, né? O salmista ele fala, eu via sempre o Senhor perante mim. Você já imagina, rapaz? O que é isso? Eu via sempre o Senhor perante mim. É demais isso daí. E quando eu estava trabalhando numa metalúrgica, de vez em quando eu entrava num quartinho lá, que só eu conhecia aquele quartinho, que eu era o faxineiro da empresa, e lá estava o quartinho dos produtos de limpeza. É lá que eu entrava e ficava orando os salmos, sabe? Sempre você tem, alguns vão para o banheiro, outros vão para o quartinho de limpeza, né? Então, depois eu consegui lá um lugar mais reservado, e como a empresa estava falindo, então eu passava lá a maior parte do tempo lá lendo e orando. Mas o Senhor me salvou. O Senhor me salvou. Eu acredito nesse negócio, né? O barco está afundando, mas se você orar, você vai ser salvo. E é os que estão contigo no barco também, né? Então faz todos os efeitos. Tá bem, irmãos? Existem outros salmos, chamados salmos de instrução, salmos de louvor e adoração, salmos de ações de graça, salmos devocionais. E esses salmos devocionais realmente é aquele que tem que ser feito cotidianamente. E uma característica, por último, que eu vou deixar para os irmãos é o seguinte: perceba que os salmos eles são curtos. Os salmos eles são curtos, eles não ocupam mais do que 5 ou no máximo 10 minutos da sua leitura. São todos salmos curtos. Alguns salmos eles são para ser cantados em um fôlego só, sabe? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Alguns salmos eles são assim, questão de 1 minuto e 1 minuto e meio mesmo. É para a oração pegar, sair da tua boca e chegar a Deus. É para o louvor sair da tua boca e chegar a Deus. A mesma característica você tem nos louvores de hoje. Os louvores de hoje eles têm 3 ou 4 minutos no máximo. E não é só por causa da indústria, não. É por causa que eles também têm essa característica de serem instrutivos, serem cantados rapidamente, memorizarem a palavra cantada. Quando os primeiros protestantes chegaram aqui no Brasil para poder fundar a igreja evangélica brasileira lá no Rio de Janeiro, a evangelização ela era feita por música, cantando. Eles pegavam músicas populares brasileiras e colocavam a letra evangélica e ensinavam as crianças, e as crianças cantavam em casa e as crianças levavam os pais para a igreja no culto à noite. E como eles eram estrangeiros, os primeiros missionários estrangeiros, alemães, ingleses, as crianças é que evangelizavam seus pais. Eles alfabetizavam as crianças através das músicas,
nas músicas estava uma doutrina cristã, e assim isso aí foi ajudando bastante a nossa fé nesse país. Isso está nos anais da igreja, tá bem, da história da igreja brasileira. Ou seja, a música ela é fundamental para se proclamar a mensagem de Deus às pessoas. Os autores, você tem aqui 75 salmos de Davi, 12 de Asaf, 10 dos filhos de Coré, 2 de Salomão, 1 de Moisés, 1 de Emã, 1 de Etã e 50 nós não sabemos quem é que escreveu. Estão soltos na Bíblia. E você vai ter a totalidade aí dos 150 salmos. Existe muita poesia. Eu creio que Deus é poeta, mas Ele gosta, porque a poesia ela dá um toque de beleza que a gente perde muito. A gente perde e não podemos perder, porque a poesia é que deixa bela a nossa oração diante de Deus. Quando você estiver orando, ore com poesia. Não é, frescura. Ore com a alma, ore com o coração, mas ore com beleza. Você vê a oração do Senhor Jesus, todas as orações que Ele fez, são orações que têm um toque de poesia muito importante, Graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos, porque assim te agrada, ó Pai. A oração dos profetas, todas as orações belíssimas, dos apóstolos belíssimas, as orações do Apocalipse belíssimas, as orações dos Salmos têm um teor de beleza. Nós não podemos, perder essa característica de chegar diante de Deus e falar: aí meu chapa, o negócio é o seguinte, a parada tá arrebentando. Eu sei que de vez em quando você quer chutar o pau da barraca, mas de vez em quando também você tem que manter o pudor, entendeu? Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Quando você está recitando as suas orações, você está diante de toda a Assembleia de Deus, toda a congregação de anjos e santos, todos. As orações elas são tratadas no Antigo e no Novo Testamento com muita beleza, junto com o incenso, aquela coisa que tem que subir com sublimidade diante de Deus. Não pode ser uma coisa feia, porque se for uma coisa feia, Deus não recebe. E tem a oração que a criança faz, que é de um jeito, tem a oração que o ancião faz, que é de outra, e a gente tem que evitar os extremos de fazer também aquela oração que ela é rebuscada de títulos e vazia de sentido. São os dois extremos, ou feia demais, ou artificial demais. Cristo também não recebe, Deus também não recebe. Precisa ser uma oração que tem beleza e conteúdo. Isso é o que o Salmo nos ensina. Ok?